Nos primórdios da Terra havia 2 irmãos. O mais velho era agricultor, e o mais novo era um pastor e cuidava de rebanhos. Um dia, para cumprir com a fé e costumes de seus pais, eles foram oferecer sacrifícios a seu Deus. O primeiro trouxe frutos da colheita, enquanto o segundo ofereceu as 2 primeiras crias do rebanho. O Deus se agradou das ofertas do segundo, mas com as do primeiro não se importou. Sentindo-se rejeitado e tomado pela inveja de seu irmão, o mais velho ficou profundamente irritado. Seu Deus, percebendo seu coração, o advertiu dizendo: "Por que te iras? Se fizer o que é certo, não haverá aceitação para ti? Mas se não fizer o que é certo, o pecado jaz à porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo." Mesmo assim, consumido pelo ciúme, o mais velho chamou seu irmão para o campo e lá o matou. A voz divina novamente dirigiu-se a ele. "Onde está o teu irmão?" "Não sei, acaso sou eu o guardador do meu irmão?" respondeu ele. O Deus, já sabendo do que acontecera, disse-lhe: "Que fizestes? O sangue do teu irmão clama a mim desde a terra. Agora, maldito és tu." A terra que antes produzia para ele não dava mais a sua força. E agora ele estava condenado a viver como um fugitivo errante sobre a terra. Há muitos contos que narram sobre esse tipo de descontentamento. Os judeus tinham Caim e Abel, os egípcios, Sete e Osíris, os nórdicos Balder e Loki, os japoneses Amaterasu e Susano. Fora os contos gregos, mesopotâmios, a literatura clássica, o teatro e hoje o cinema, que é reflexo de todos os citados. Verdadeiros ou não, é algo que devemos levar em consideração. Povos antigos conheciam bem aquilo que se denomina por inveja. Podemos concluir que a inveja não é algo novo, mas algo que sempre esteve presente no sentimento do homem. É como um instinto natural e, portanto, incontrolável. Então sim, meu mano, não adianta fugir. Você tem inveja, sim, da mesma maneira que eu também tenho. Mas é verdade que há pessoas que sentem esse sentimento muito mais intensamente do que outras. São pessoas que sentem raiva ou ressentimento de quem aparenta estar melhor do que elas. E digo aparenta porque nem sempre o que vemos é reflexo da realidade. Pessoas invejosas costumam querer aquilo que o outro tem ou desejam que o outro não tivesse nada do que conquistou. Partindo desse princípio, notamos que para existir a inveja é necessário que haja outra coisa que necessariamente consideramos melhor. Sabendo disso, não é muito longe de concluir que a inveja surge no âmbito da comparação. Comparar o que você tem e concluir que não é tão bom quanto outras coisas que te rodeiam é o que faz nascer a inveja. A comparação também é absolutamente normal, e até certo ponto ela é necessária para nossa evolução. Antes, as pessoas eram limitadas a se comparar com a nobreza e a aristocracia, tentando se espelhar o máximo possível nos seus comportamentos. Eram pessoas cultas que levavam uma vida cheia de luxos e honrarias, tinham títulos advindos de seus próprios méritos ou de laços hereditários de figuras que fizeram contribuições importantes, e sendo assim, mais motivos para serem vistas como modelo. Com a queda da monarquia e da aristocracia, o exemplo passou a ser a burguesia, e os famosos, que por terem crescido na vida, são vistos até hoje como um exemplo a ser seguido. Isso prova que ao longo da história, as pessoas estão fadadas a se comparar por outras, que são ou parecem ser mais bem-sucedidas que elas. É como uma matemática básica. Vou fazer e agir como os homens de sucesso fazem, e assim talvez eu consiga chegar no mesmo patamar que eles, ou pelo menos conseguir certos bens que eles possuem. Esse tipo de comportamento, querendo ou não, pode induzir a uma melhoria. E quando falo de melhoria, aqui não me refiro a valores morais, porque da mesma forma que eu posso ser um melhor funcionário, o melhor investidor ou o melhor lutador, eu posso ser o melhor traficante, o melhor estafador ou o melhor assassino. Nem toda inveja surge de algo bom. Na verdade, a bondade do dia a dia é deficiente, justamente porque são muito raras as pessoas que fazem esse tipo de exercício filosófico. E mesmo para aqueles que fazem, não os torna imune desse tipo de problema. É que depende muito do contexto de vida de alguém aquilo que ela considera melhor, o que torna possível um ser humano não apenas comparar, como invejar aquilo que é moralmente indigno. Um garoto que cresce em uma favela pode encontrar na figura de um traficante um estilo de vida melhor, e portanto admirável, já que esse tipo de figura no seu contexto de vida é o que mais se aproxima daquilo que deveria ser bom. Aos seus olhos, ele é corajoso, forte, destemido, podendo se tornar não só seu modelo de vida, como um objeto de inveja por aquilo que ele possui. Da mesma forma, uma garota cercada de prostitutas virtuais pode considerar que objetificar o corpo e ter um tipo específico de atenção masculina seja bom, começando a replicar esses comportamentos ou mesmo a se tornar uma delas, porque ela confundirá a objetificação com confiança, o trabalho com uma boa opção de ganhar dinheiro e a atenção com amor. O hábito da comparação pode aumentar ou diminuir conforme a quantidade de coisas que lhe são apresentadas. Antigamente, uma pessoa era limitada a se comparar com aqueles que viviam na sua pequena cidade ou bairro. Só que, como foi dito no vídeo anterior, a TV e os celulares mudaram completamente a visão das pessoas sobre o mundo, por motivos óbvios. Agora, você, dentro da sua casa ou na própria mão, tem uma infinidade de lugares, pessoas ou coisas que, na maioria das vezes, estão longe de ser a sua realidade. Tudo o que você pode fazer é desejar. É
por essa fraqueza do ser humano que o marketing engana as pessoas. Eles fingem vender resultados sem esforço ou iludem com produtos inúteis por pura vaidade do ser humano. Acho que não preciso dizer que a inveja faz você desejar coisas que você não tem mérito nenhum de ter ou coisas que você não precisa. As pessoas estão tão fadadas a se comparar com outras devido à internet que nos tornamos uma manada de imbecis. Ficamos frustrados por não ter o que outros têm, ao mesmo tempo que nos frustramos por não se sentir satisfeito mesmo tendo aquilo que gostaria, sem parar para pensar na possibilidade de que talvez essa infelicidade venha da necessidade de viver a vida de outras pessoas, os sonhos de outras pessoas, as relações de outras pessoas, sem nunca perguntar a si mesmo o que realmente o seu próprio eu deseja, precisa ou merece. Nos comparamos e invejamos coisas de outras pessoas sem nem saber se o que eles vivem é realmente bom, sem nem ao menos pensar no que eles tiveram que passar para chegar lá, como se o mundo que eles vivessem fosse um conto de fadas paralelo à nossa realidade e tudo para eles caísse do céu. Isso porque o que conta mais a primeiro momento são as aparências. E tá tudo bem desejar coisas boas, tá? Não é por aí. O problema é que nessa de ter tudo e ter mais, nos leva a uma corrida de ratos que nos frustra se não conseguirmos o que queremos ou nos infelicita por conquistar e ainda assim não alcançar a felicidade e satisfação que outros parecem ter. E é aí que tá o problema. Sabe, parte das pessoas admirarem personagens e filmes ou desejar viver em realidades semelhantes é porque elas têm a sensação de que se estivessem naquele universo, elas seriam mais importantes, mais poderosas, mais decididas, estariam fazendo parte de algo maior. Elas se imaginam como elfos no universo do Senhor dos Anéis, se imaginam como Fremens, cavalgando vermes gigantes em Duna, como alunos em uma escola de magia em Hogwarts e até como morador de Zaun em Arcane. Elas compram itens simbólicos dessas histórias e algumas até adotam estilos em vista de ou um grupo de personagens porque se identificam ou gostariam de ser como elas. O que essas pessoas não param pra pensar é que o mundo élfico é o que mais se aproxima de uma vida religiosa, que um Fremen seria um soldado do exército, que Hogwarts é literalmente um internato e que Zaun é uma favela. Mesmo que aquela realidade pareça sofrida, elas parecem não se importar porque o que conta é que sua vida teria mais sentido, que ela estaria na zona de frente lutando contra o mal. Mas não há nada que mostre que seríamos fortes, corajosos ou bons, nem mesmo teríamos a garantia de estar do lado do bem. Dependendo de quem você é, não há nada que comprove que você não seria só mais um figurante frustrado nesse mundo mágico também. O que mais admiramos nesses personagens ou nas pessoas à nossa volta que nos fazem querer viver ou ser como elas é a maneira que elas lidam com suas vidas. É o modo que elas parecem lidar com os problemas, a força de vontade de fazer algo para mudar, a paixão pelo trabalho e as conquistas que são frutos de todas essas atitudes. É só reparar, não importa quão chato ou difícil seja o trabalho de alguém, se ela começar a falar dele com amor e conhecimento, vai se tornar algo para se admirar. O mesmo vale para outros gêneros de coisas. Pode ser luta, dança, investimento, jogos, mecânica, pode até ser o hábito de ler. O que importa é se especializar em alguma coisa, seja algo técnico ou não. Assim, elas se tornam referência, e dependendo do que seja, ganham admiradores e podem até ganhar dinheiro. Só o fato delas serem boas no que fazem e saberem coisas já faz que o mundo as veja de maneira diferente. Só com isso, pessoas vão querer ser como elas, fazer o que elas fazem, viver uma vida parecida com a delas, porque a paixão que elas têm faz parecer que a vida delas é mais fácil. As habilidades que elas adquiriram dá a impressão de que elas nasceram para aquilo e que sempre foram habilidosas. É daí que temos a impressão de que a vida de certas pessoas é mais fácil, porque nós não acompanhamos seu processo e nem temos a consciência do que ela passa ou passou para chegar até lá. Se reparamos apenas nos resultados, é normal concluir que algo é muito bom ou muito ruim. Por óbvio, isso não significa que essas pessoas não tenham dificuldade no seu percurso, que elas não se deparem com coisas chatas ou que elas nasceram para aquilo. O que as torna diferente da maioria é só que elas persistem naquilo que fazem, superam as dificuldades, muitas vezes porque, dadas as circunstâncias, elas nem têm a opção de desistir. Hoje, nos deparamos com uma infinidade de pessoas que são cheias de talentos ou predisposições para determinadas coisas. Mas devido ao bombardeio de distrações que temos, ao invés de nos focarmos nos nossos próprios interesses ou habilidades, nos fixamos na ideia de assistir a outros que estão aprendendo e que a cada evolução ganham mais notoriedade. Quão numerosos são os casos de esforço superando o talento. Ao invés de nos focarmos no próprio aprimoramento pessoal, preferimos ver os resultados, concluindo erroneamente que para outros não é só mais fácil como melhor. Assim o tempo passa e nos frustramos por não sairmos do lugar. Ficamos ressentidos com nós mesmos e, em última instância, dirigimos esse ressentimento àqueles que agora estão muito mais na frente do que nós, julgando que aquele sucesso deveria ser nosso e que o outro não merece.
Assim como no conto, preferimos olhar para o sacrifício do próximo ao invés de melhorar os nossos próprios sacrifícios. Então, matamos ao outro internamente, desejando que ele não possa usufruir de seus méritos que julgamos que deveriam ser nossos ou que eles não merecem. E é assim, como o irmão mais velho, que nos condenamos a vagar como malditos no mundo sem nada a produzir.